Quase 50 mil imigrantes foram presos somente no mês de julho, um número que já foi superior a um recorde do mês de junho. Isso significa que o governo Trump está realmente com uma ofensiva significativa nesse momento. Operações estão acontecendo nos Estados Unidos inteiro e você vai ficar sabendo quais são os estados onde está acontecendo aí o maior número de prisões. Massachusetts, por exemplo, em relação a outros estados, será que Massachusetts é um estado mais tranquilo em relação a essas operações que estão acontecendo na imigração neste momento? Estamos gravando esse vídeo no mês de agosto, já partindo já para o mês de setembro. Daqui a pouquinho setembro já chega, daqui a pouquinho já acaba o verão. E eu vou fazer um vídeo para vocês hoje trazendo dados. De acordo com o Deportation Data Project, esse site fez um levantamento das prisões que estão acontecendo agora. E aí, claro que muitos brasileiros querem saber qual seria o local mais seguro, se é que é possível usar essa palavra neste momento. Então, vou pedir para você deixar um like nesse vídeo, para você comentar, para você compartilhar, para você ficar por dentro sobre o mundo da imigração, tudo o que está acontecendo em relação a essa pauta nos Estados Unidos. Esse canal é dedicado praticamente para isso. Toda semana a gente, inclusive, tem uma entrevista com a doutora Hannah Crispin, advogada, especialista em imigração, direito de família aqui nesse país. Então, a gente está sempre atualizando quem nos acompanha, quem é inscrito. Então, é fundamental você também se inscrever aqui nesse canal. Deixa o like, dá o hype, se aparecer o botãozinho do hype. Também se inscreva aqui para a gente, que é muito importante para o nosso crescimento, tá bom? Muito bem, começando então para o assunto do momento, que é o fato dos Estados Unidos terem registrado quase 50 mil detenções, foram um pouco mais de 49 mil prisões de imigrantes somente no mês de julho. Esse número já superior ao mês de junho, já houve um aumento, e se comparado esse número de quase 50 mil de julho para fevereiro, no início do ano, esse número aumentou bastante, porque lá em fevereiro foram um pouco mais de 20 mil prisões naquele mês. Então, note que esse aumento vem sendo registrado gradualmente. Isso não é coincidência, porque o governo Trump conseguiu um budget, uma verba ainda maior. Ele que já tinha muito dinheiro, dezenas e dezenas de bilhões de dólares durante aquele Big Beautiful Bill do ano passado, vocês vão lembrar disso, lá naquele BBB. Aliás, de beautiful não tem nada naquela lei orçamentária. E ali já dezenas de bilhões de dólares já haviam sido destinados para o ICE. Sendo que esse ano eles conseguiram renovar, conseguiram ainda mais dinheiro. Então parece que agora outros 50, 70 bilhões de dólares serão injetados na imigração como um todo, em todas as suas agências. Aí tem ICE, tem CBP, enfim, tudo aquilo que engloba a fiscalização de imigração. Esse dinheiro vai poder ser usado, espera-se que até o fim do mandato aí do segundo governo de Donald Trump. Então eles estão com muito dinheiro, realmente muitas operações acontecendo. Eu recebo vídeos e mais vídeos praticamente todos os dias, das mais variadas localidades. Aqui de Massachusetts nem se fala, a gente recebe muito vídeo de Denver, em Connecticut, o estado vizinho ao nosso. Enfim, de todas as partes a gente vem recebendo esses vídeos. Então o governo realmente está com uma ofensiva muito grande, com mais dinheiro, mas eu quero chamar a sua atenção para um detalhe que é importante, porque alguns estados registram muito mais prisões de imigrantes do que em outros. Por exemplo, dessas 50 mil, quase 50 mil prisões que ocorreram em julho, somente na Flórida e no Texas, nesses dois estados, eles respondem por 40% do registro aí de prisões de imigrantes. Então, significa dizer que 20 mil prisões apenas nesses dois estados ocorreram no mês de julho. Um número muito, muito maior do que em Massachusetts, por exemplo. O mês de julho registrou 505 prisões, segundo o Deportation Data Project. Então veja que há uma discrepância, um número enorme, uma diferença gigantesca. Mas por que Texas e Flórida nesse momento estão prendendo mais imigrantes? Porque lá, além, obviamente, de mais recursos, de mais orçamento, vem sendo feito também um trabalho em conjunto desses estados diretamente com o ICE, através daquele programa 287G. Se você quiser saber mais sobre esse programa, tem um vídeo meu aqui explicando detalhadamente o que significa. Em linhas gerais, é um programa em que um policial local ele tem quase que um poder de agente migratório. Ele se torna um policial auxiliar da imigração, uma vez que ele faz uma abordagem de trânsito corriqueira, que seria meramente uma multa. Se aquele abordado não conseguir comprovar o seu status migratório, ele acaba sendo levado para o ICE através dessa abordagem, uma abordagem de trânsito. Isso vem acontecendo bastante. Então, Texas e Flórida hoje trabalham em conjunto com o ICE através desse programa e tantos outros estados. Aliás, o atual governo Trump bateu o recorde também disso. Muitos condados passaram também a integrar esse programa, o que esse número aí pode até crescer. Então veja que em junho já foi um recorde, mais de 40 mil. Agora, em julho, quase 50 mil.
Vamos acompanhar para saber como é que vai ser o mês de agosto, mas não duvido nada, também até supere o número de 50 mil prisões. Veja, estou falando de prisões, não de deportações, porque prisão, primeiro, detém-se o imigrante e aí depois ele vai responder a um processo e aquele processo pode culminar numa deportação. Não necessariamente a pessoa que é presa, ela vai ser deportada. Importante salientar isso, porque prisão não é sinônimo de deportação. As pessoas, muitas delas conseguem até se livrar, muitas delas entram no processo, muitas delas conseguem uma boa defesa e há casos também que as pessoas conseguem reverter, sair de uma prisão para um processo de legalização, obviamente dependendo do caso. Não dá para generalizar, dizer que todo mundo que vai ser preso, ou todo mundo que está sendo preso, vai ser deportado. Mas chama realmente muita atenção o número de prisões, porque se você comparar na era Biden, ou até mesmo com o primeiro governo de Donald Trump, não havia esse número exorbitante de prisões num único mês. Para vocês terem uma ideia, a média de prisões na era Biden era coisa de 8 mil por mês. Então, realmente, o governo Trump agindo muito forte. E aí a questão que se pergunta também, muitos imigrantes, eu recebo muitas mensagens também de brasileiros, sobretudo, preocupados com essa questão, muita gente desanimando, muita gente querendo ir embora, pessoas até que teriam alguma oportunidade, quem sabe até uma chance de permanecer aqui nos Estados Unidos, mas diante de tudo que elas têm acompanhado, realmente fica muito difícil, é uma pressão psicológica muito forte. Então, para vocês perceberem, veja, muitos brasileiros estão desistindo por estarem em Massachusetts. É claro que a situação é preocupante, eu diria até que periclitante diante do que a gente tem observado, mas se você comparar com outros estados, Massachusetts está muito mais tranquilo. Não posso nem usar esse termo, tranquilo, acho que é muito forte, mas vamos dizer assim, está menos agressivo. Pronto, está menos agressivo do que o Texas, por exemplo, do que Flórida. Muitos brasileiros moram na Flórida também. Isso também não é coincidência. Aqui em Massachusetts, recentemente, houve uma lei que foi sancionada pela governadora Maura Healey em que limita o trabalho do ICE de operar, por exemplo, em locais considerados sensíveis. Eles estão proibidos de entrar em tribunais estaduais, não em cortes federais. Estão proibidos de adentrarem em escolas, igrejas e por aí vai. Então, houve ali um limitador do trabalho do ICE. Não significa que o ICE está proibido de trabalhar, até porque nenhum estado tem poder de impedir uma agência federal de fazer o seu trabalho, que é fiscalizar a imigração. Mas isso inibe um pouco, com certeza. Os números estão aí para poder provar. Muita gente ficou preocupada quando houve ali o debate em relação a Maura Healey peitar o governo Trump, né, dizer abertamente que os imigrantes, obviamente que os imigrantes de bem, aqueles que são trabalhadores, pagadores de impostos, eles são bem-vindos aqui no Estado. Uma questão não é questão nem humanitária, não, por uma questão de lógica, por uma questão financeira. Esse Estado e tantos outros, o país inteiro, depende da mão de obra dos imigrantes. Então, a governadora desde sempre se colocou na linha de frente contra essa política agressiva adotada pelo atual governo. Veja, não estamos falando aqui de prisões que têm que acontecer daqueles imigrantes que são criminosos, por óbvio. Mas quando você tem um Estado que trabalha diretamente com ICE, obviamente aquele Estado vai apresentar um número maior de prisões e, consequentemente, de deportações. E quando você tem um Estado que, de alguma forma, tenta brecar, veja, não é proibir, até porque não tem poder para isso, mas pelo menos dá uma freada, ó, aqui você não pode atuar, você tem que fazer as suas prisões aí de acordo com o que a lei determina, aliás, munido de mandato e tudo mais. Então tem um colateral disso, porque muitas abordagens de trânsito vêm acontecendo também aqui em Massachusetts, através dessas operações, aí muitos agentes do ICE também parando muitos imigrantes, muitos casos aí até que aleatoriamente. Então isso realmente é um colateral, mas se você analisar os números, você vai ver que Massachusetts está bem abaixo do número de prisões se comparado da Flórida e do Texas, por exemplo. Isso não quer dizer que vai continuar assim sempre. Vamos lembrar que recentemente foi publicada uma matéria, a mídia americana inteira repercutiu, que o governo Trump está buscando um local em que possa deixar ali estacionado, quantos carros? 249 veículos. Então eles estão procurando uma localidade para ter 249 veículos estacionados para trabalharem exclusivamente nessas operações do ICE. Então pode ser que haja um aumento aí nos próximos meses, mas se você sai ali de 20 mil, vamos colocar 10 mil prisões para cada estado, Texas e Flórida, para 505 prisões num único mês, então onde está mais perigoso? Responda você aí mesmo. Para vocês terem uma ideia, durante o segundo mandato de Donald Trump, foram 7 mil prisões de imigrantes aqui em Massachusetts. Num único mês, a Flórida, por exemplo, onde tem muito brasileiro, já superou esse número. Então, por isso que é importante a gente ter representantes também que olhem pela causa do imigrante. Eu entendo a preocupação, porque quando você tem
uma autoridade que peita um governo, como é esse governo de Donald Trump, isso traz muita preocupação, porque pode trazer foco. Aí o governo, já que ele tem uma democrata lá, vamos atrás daquele estado, que aí nós vamos mostrar para eles quem é que manda. Tem tudo isso, claro que tem. Mas também, se você mora num estado em que o governador é praticamente um vassalo de Donald Trump, eu creio que esse estado fica ainda mais perigoso para quem está indocumentado. Então tem toda uma questão que as pessoas também precisam, às vezes, colocar as ideias em ordem para saber onde está, vamos dizer assim, menos perigoso. Não dá para dizer que está tranquilo, não dá para dizer que está legal, não dá para dizer nada disso, mas pelo menos menos perigoso, onde as pessoas consigam viver com uma certa tranquilidade, né? Massachusetts, pelo menos, os números estão mostrando isso, que está melhor do que a Flórida, por exemplo, para quem está indocumentado. De novo, não quer dizer que amanhã ou depois pode jorrar de agente do ICE aqui e passar de 505 prisões no mês para 5 mil. Pode acontecer. Mas nesse momento a gente não vem observando isso nos números, muito em função também do trabalho que vem sendo feito pelo legislativo local e também por conta da ação da governadora Maura Healey, também sempre com um discurso muito enfático de proteção aos imigrantes, obviamente os imigrantes trabalhadores que esse estado depende tanto. Situação realmente muito triste, meu povo, muito triste. Eu estou gravando esse vídeo aqui num parque que fica em Framingham. Você já deve ter ouvido falar, você que frequenta o canal sabe onde fica. Framingham é talvez a maior cidade que concentra brasileiros no exterior, talvez não apenas nos Estados Unidos, mas no exterior. E aqui a situação fica desanimadora até, né? Você anda pelos comércios aqui brasileiros e tudo mais, há uma preocupação muito grande, ações acontecendo no estacionamento desses comércios brasileiros, né? Vídeos e mais vídeos rolando aí. É uma situação realmente que nos entristece, porque a gente espera que esse país um dia resolva essa questão imigratória, não da maneira como vem sendo conduzida por esse governo. A gente quer uma justiça, né? Que se faça uma reforma migratória, que contemple os bons imigrantes e que as pessoas elas consigam sair das sombras, né? E esse governo arrecada ainda mais, né? Fazendo um programa baseado no mérito, por exemplo. A pessoa está aqui tanto tempo, morando aqui, sei lá, X anos, pagando X de impostos. Essas pessoas, elas conseguiriam se legalizar, né? E não ficar restrita apenas ali a alguns processos, né? Através do casamento ou de um parente imediato que possa legalizar. Existem formas. Inclusive, o próprio Congresso, volta e meia, tem um senador, um deputado ou uma deputada que apresenta alguma alternativa que não seja deportar, né? Mas parece que esse governo não está disposto a conversar sobre isso. Então é isso, minha gente. Olha, eu quero agradecer imensamente. Estamos seguindo aqui na força, na fé, na esperança de que dias melhores virão para os bons imigrantes. E se você achou esse vídeo importante, vou pedir para você deixar o seu like, para você comentar, compartilhar e também se inscrever aqui no canal do Benevides.